Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Supply Talks! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que todos nós, consumidores, né, pessoas físicas, pessoal, a gente consome todos os dias. Vamos falar do mundo de varejo, logicamente falando de logística hoje. Será que a logística é um fator determinante no mundo do varejo, no mundo do e-commerce hoje? Esse é o nosso bate-papo para entender como é que a gente faz essa mágica acontecer. E para isso, pessoal, temos novamente aqui a presença, muito bem-vindo novamente, JP. Eu acho que você fez muito sucesso e você está de volta, cara. É isso, cara. Valeu, Alex. Prazer estar aqui com vocês. Hoje conversar com a Natália sobre logística. É isso. Empresa com pouco problema logístico, né? Stock, né? Tranquilo. Nada, Tem pessoal. nada. Tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Muito bom. E agora a gente vai falar da nossa convidada de hoje. E eu jamais, a não ser que eu tivesse treinado muito o JP, me arriscaria a dizer o sobrenome. Então eu vou falar Nath. Certo? Eu vou falar Nath. Stracombunaríxios. Eu vou falar Nath e ela manda o resto que se apresenta, né? Lógico. Eu só Acertei? vou falar que, como você já Não, deu a dica, fica ela é a diretora de logística da Stock. E o resto é com ela, JP. Então, Nath, muito bem-vinda aqui. Olá, tudo Supply bom? Talks. É um Tudo bem? prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de discutir esse tema aí que todo mundo tem uma curiosidade incrível para saber como que acontecem as coisas por trás. Bom, me apresentando, eu sou a Natália Stanconavicius. Não é fácil mesmo. Hoje estou diretora de logística, qualidade e entregas na Stock. Tenho aí muita experiência, 15 anos de experiência na logística. Passei por alguns varejos, dentre eles Via Varejo, Carrefour, Cenova. E principalmente na área de projetos voltado para a logística, sempre olhando questão de eficiência, custo, como entregar mais rápido, nível de serviço para o cliente. Então, muito voltado na experiência de projetos e agora também responsável por toda a parte de operação do dia a dia. Muito bom, hein, Nath? Muito bom, muito bom. Primeira pergunta, básica. Uma eu vou responder, para não ficar chato, porque é óbvio. Se eu perguntar se na Stock ou qualquer outra experiência que você teve, a diferença, ou seja, o diferencial da empresa na entrega logística para o cliente no varejo, é meio óbvio, para lá de óbvio, que isso já é um grande diferencial de compra, não é? Com certeza, com certeza. A Stock, na verdade, ela tem um diferencial, eu estava até comentando aqui anteriormente, antes de começar, ela tem um diferencial onde a gente entrega e monta no mesmo dia. Então, tudo que é móveis, o cliente tem a escolha da data onde ele quer que entregue, a entrega e a montagem no mesmo dia. Eu não sabia que era no mesmo dia. A gente estava falando... Nossa, queria entender essa parte porque imagino o quão fácil deve ser sincronizar essas duas fontes distintas aí para trabalharem sem ter um atraso ou uma desconexão, né? Não, sem dúvida nenhuma, assim, por trás disso, toda a lógica de roteirizar essa entrega e garantir o melhor prazo possível, com muita eficiência dentro daquela rota, é um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. E aí, acho que a pergunta como você falou, ó, fica já com a Stock com esse diferencial e muitos e-commerce, muitos varejos buscam esse diferencial. Vocês têm algum estudo, algum feeling, qualquer coisa que seja, de quanto representa? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque normalmente o pessoal do comercial, né, do trade e tal, eles vão falar muita coisa sobre, vamos fazer propaganda para vender mais, vamos colocar o produto certo, vamos colocar no preço, a gente mexe em price, mexe não sei o quê. E lógico, você sabe qual percentual que você mexe em pricing que você consegue ter aquela venda efetiva. Qual percentual que eu vou colocar em propaganda que vai me dar um retorno. Tem alguma coisa que vocês conseguem medir e falar, não, percentual que a logística interfere numa decisão de tanto? Pergunta do milhão essa. Porque o que acontece na prática? Toda vez que não está vendendo, o prazo está impactando. Então, olha, a gente infelizmente não está vendendo porque o prazo em tal região está acima e tudo mais. Se reduz o prazo, traz mais venda? Não necessariamente. Então, assim, essa resposta... Ela não é tão simples. É lógico que a gente já fez alguns testes ABs, que a gente chama. Então, a gente reduz prazo em determinada região, mantém em uma outra região, mas ainda assim, como tem muitas coisas acontecendo em paralelo, então desde desconto até sazonalidade, mesmo entre regiões, é difícil excluir um fator, entendeu, específico. Mas super. o que mostra tem produtos que
é uma necessidade mais imediata. Então, quando a gente fala de acessórios, principalmente, é lógico que faz diferença você comprar num dia e ter no dia seguinte na sua casa. Às vezes você chegou em casa, precisa abrir o armário, fala, preciso de uma faca. Se a Tok Stock entregar no dia seguinte, o cliente compra. Se ela não entregar, provavelmente ele compra em outro lugar. Então, para acessórios, a gente chegou à conclusão que faz mais sentido uma entrega mais imediata, até porque tem concorrentes que têm o mesmo produto, muitas vezes não o mesmo produto, mas um produto muito parecido com prazos competitivos. Mas para móveis, nem tanto. Sofá. Até porque, Cama. se você olhar o prazo de entrega de móveis que a Tok Stock tem em São Paulo, é 4 dias. Qual empresa do mercado entrega em 4 dias, com montagem, um móvel dentro da sua casa? Então, assim... Eu casei faz muito tempo que eu montei minha casa, mas eu lembro que, cara, era tudo 30 a 60 dias. Exatamente. Eu não sei se o mundo mudou, mas faz tempo que eu casei. Mudou um pouquinho, Mudou. Hoje já tem outras marcas, mas ainda assim a Tok Stock, em relação de prazo de entrega de móveis, é muito competitiva. Então, se passar de 4 para 5 ou para 6 dias, não faz tanta diferença, porque os nossos concorrentes normalmente estão entre 15 e 30 dias, conforme você comentou. Então, Perfeito. de fato, quando você tem que separar alguns fatores. Perfeito. Acho que você matou com alegria a minha resposta, né? Porque acho que o fato na verdade, a pergunta é de 1 milhão, porque é a mesma pergunta que a gente vai fazer. Quanto que você investir em propaganda da ROI em marketing? Ninguém sabe essa pergunta. Você tem que fazer inferências, mas você tem muito teste de estatística para chegar o mais próximo possível de algum caminho com tomada de dados, né? Com dados para tomar decisão, né? Usando tomar decisão. E eu vou além. E eu achei super legal que vocês já estão fazendo teste AB, mesmo que você não tenha um percentual, que é muito difícil, talvez impossível. O fato de fazer teste AB e já direcionar os produtos, para mim já é uma grande evolução. Com certeza. E vou além ainda, depende muito do momento. Por exemplo, a Black Friday, todo mundo já sabe que é um momento onde os prazos dilatam e as pessoas estão atrás de preço e não de prazo. Então, nesse momento, você tem um prazo um pouco maior, tá tudo certo. Você não vai deixar de vender por conta disso, porque você está vendendo por conta do preço. Então, faz muito parte da estratégia mesmo, construída em conjunto, junto com o time de preço, junto com o time de marketing, porque depende muito de qual é o apelo daquele momento, né? Perfeito. Se pegar o Natal, eu chutei, né? O Natal deve inverter, né? Com certeza. Porque você tem que ter o presente na data, Sim. senão você não entrega no amigo secreto, você entrega no Natal e vira um desespero, né, JP? Presente, mesa aposta, né? Que você vai receber as pessoas, você precisa do prazo. Agora, é interessante nessa data de presente para a pessoa um armário, fala, não, vai montar lá, até o Papai Noel vai montar o armário para você. Olha, mas pode dar para mim, se você quiser um armário, eu vou adorar. Tá lembrando. Agora, toda essa operação para ser entregue e principalmente montar em 4 dias, como é que ela está estruturada? O que está por trás dela que é uma operação complexa, então conta um pouco essa parte estrutural. Contar. Hoje, olhando por trás disso, o que a gente tem? A gente tem uma operação que não é própria, mas é uma operação dedicada, onde toda a parte de roteirização, então, ocupação de carro, se a gente está com aquela rota completa, quais são os pedidos que vão dentro daquele carro, está tudo sendo feito dentro da Tok Stock. Então, a gente faz uma roteirização para ter a melhor ocupação possível dentro da Tok Stock. A gente, com isso, tem carros dedicados na ponta para Tok Stock, que não são Tok Stock, mas trabalham somente para Tok Stock. E a gente tem toda uma malha que atende esses clientes junto com o montador. Então, basicamente, se eu receber seu pedido hoje, a gente roteiriza amanhã, isso desce para a nossa operação, isso vai para nosso ponto. Então, a gente tem entrepostos ao longo no Brasil, vários. Isso vai para o nosso entreposto, a gente coloca num carrinho menor, esse carrinho menor sai junto com o nosso montador e a gente faz a entrega e a montagem no mesmo momento. Legal. A equipe de montagem é uma equipe Tok Stock também? A equipe de montagem é própria, em sua maioria, né? Depende, lógico, de épocas sazonais, a gente acaba utilizando mão de obra terceirizada, mas na sua maioria... Então, o que você está falando é bem legal. O que você está falando você tem, por exemplo, você tem alguns centros de distribuição. Eu tenho um centro de distribuição. Daí eu tenho alguns hubs... Que são das transportadoras. Você tem um central que pega tudo. Isso. Sai tudo desse original? Sai tudo desse original. Nossa, legal. E daí Brasil inteiro? Brasil inteiro. Daí a gente sai em carreta de lá, até para reduzir o custo do frete. Lógico, você sai em carreta de lá vai e até para os hubs, em alguns hubs das transportadoras,
faz o cross-docking e divide isso em carros menores. Essa carreta que sai do centro de distribuição, ela inclusive vai junto com o abastecimento loja. Porque daí eu ganho em ocupação. Ganho em ocupação. E aí você chega a ter um terceiro ponto de troca ou normalmente tem dois só? Normalmente são só... sai do CD, vai para o entreposto. Do CD vai para o entreposto, e do entreposto para casa do cliente. Vai direto para casa do cliente nunca ali. mais que um. Perfeito. O que eu tenho ele sai do CD, vai para a loja e passa no entreposto. Então, às vezes, ele deixa o abastecimento de loja antes ou depois. Perfeito. Você falou sobre acessórios imóveis, né? E aí é super curioso a gente entender essa operação, né? Sim. Porque quando você está falando de um acessório, que pode ser uma faca que você falou, pode ser uma garrafinha, caneca, tem um monte de coisa lá vocês. Mas tem a cama, né? Que é gigante. Como você faz em termos de transporte, no last mile ali? Você falou que tem um segundo só. Você chega a usar, falar uma palavra chique, modal, né? Mas na verdade fala, você usa o caminhãozinho, o carro, usa bike, moto, porque... ou se não, você usa sempre do mesmo tipo neste last mile aqui para o varejo, variando o tipo da compra da pessoa. Eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos de transporte, então 3 modais, assim. Tudo que é abastecimento loja, vai tudo junto, acessórios e móveis. Então, eu mando acessórios e móveis dentro da minha carreta lá de transferência que sai do CD. Beleza. Tudo que é móveis sai dentro dessa mesma carreta e vai para o entreposto e ele entrega de forma agendada. Tudo que é acessórios, eu faço parecido com todos os outros varejos. Entrego na mão de uma transportadora terceirizada. Perfeito. E ela entrega para o cliente. Então, como se fossem uns correios. Isso, perfeito. Você pode ter vários players ali. Então, pode ser que a própria transportadora na ponta troque o tipo de veículo que ela vai usar de acordo com o tamanho da carga. Sim, acessórios sim. Boa. Móveis não. Móveis toda a roteirização é feita pela Tokstok, né? Perfeito. Até porque, inclusive, como a gente tem carros dedicados, em algumas regiões a gente tem, inclusive, os carros adesivados, né? Sim. A gente vê bastante na rua. E a pergunta é, quanto de tecnologia que tem para fazer toda essa operação funcionar? Por exemplo, roteirização. Você trabalha com software de roteirização, você falou sobre o caminhão cubagem. Tem tecnologia por trás da cubagem? Como é que está em termos de acompanhamento de rotas? Tem torre de controle? Se está com chip de IoT em tempo real? Como que vocês estão em tecnologia nessa operação? Logística é uma coisa muito louca, né? Porque são muitos sistemas. Então, assim, se eu parar para contar, acho que a gente tem uns 7 sistemas diferentes para fazer o processo do início ao fim. Então, desde um WMS para operacionalizar toda a parte de CD, super moderno, inclusive que a gente acabou de trocar para trazer todo o tracking do produto dentro do centro de distribuição, até toda a parte de last mile, que envolve sistema de tracking do cliente, 2 diferentes, um para móveis e um para o tracking regular de acessórios, mais um sistema de roteirização, que é o sistema que, de fato, entende quais são as rotas, a ocupação do carro, qual que é a melhor rota para aquele pedido. Já passei por 5, né? Mais os sistemas intermediários que acabam conectando esses sistemas, mais o sistema de planejamento que desce toda a demanda, né? E que emite nota fiscal, que não é o mesmo sistema. Então, são vários sistemas para dar suporte a tudo isso. A gente tem, lógico, controles que são manuais, mas a maior parte de tudo desse controle acaba sendo automatizado. Tecnologia. Torre de controle é um negócio que não sei se eu falo se é tendência, porque, na verdade, está quase do passado. Mas eu digo que é tendência ainda porque tem muita gente implementando e muita gente já implementou. Mas existe um bom percentual ainda de empresas, né, com grandes operações logísticas que não estão com a torre de controle. Tentando, né, tangibilizar a torre de controle para o nosso ouvinte aqui. Quando eu tô falando de torre de controle, é pensar que fisicamente tem uma sala, né, que está cheia de televisão na parede, que parece aquela torre de tráfego, né, da CT, do cara de voo, e você tem um monte de televisão, tudo em tempo real, ali observando, já ligando para o cliente, dando assistência. Vocês têm essa salona assim de torre de controle com os tempos reais ou não? Não temos isso, não temos uma sala em tempo real. O que a gente tem é o tracking dos pedidos em alguns pontos que são colocados em tempos reais. Então, toda vez que ele chega no entreposto, a gente sobe o tracking. Toda vez que ele sai do entreposto, sobe o tracking de novo. Toda vez que chegou no cliente, pode ter dado algum insucesso ou não, sobe o tracking. Todos esses controles que a gente tem em real time, vamos dizer, ao invés de uma sala, a gente tem um painel de BI, onde as pessoas acessam no celular, em real time, para ir tratando todas as ocorrências. Tá. Mas é uma torre de controle que a gente criou dentro da Tokstok com base nesses trackings, mas não real time, que a gente tem algo acompanhando o caminhão enquanto ele está em movimento. Isso ainda não.
Natália, pensando aqui, a operação ela é uma operação que tem um custo relevante, né? Enfim, estava vendo que é alguma coisa um pouco superior a 10% no custo da operação. Então, para fazer a gestão disso, quais são, vamos dizer assim, os 3 principais tópicos, os 3 principais pontos de preocupação que você e seu time estão aí no dia a dia, ou tá aí tirando o sono do pessoal? Tá bom. Na verdade, assim, em geral, em quase todo varejo, a logística é um dos custos mais representativos sobre a receita bruta. Ela representa hoje, em média, no Brasil, 12%. Aqui eu nem estou falando de estoque, mas ela representa, em média, 12% custo logístico sobre a receita bruta. Então, qualquer coisa que você... A atenção sobre esse custo, ele é muito importante, ainda mais no varejo, que a margem é muito baixa. Exato. E daí a gente, primeiramente, né, sempre cria um orçamento com muitas alavancas, olhando sempre para a melhoria de processo, ganho de eficiência e tudo mais. Mas se você for olhar para o transporte, a ocupação acaba sendo uma das coisas mais importantes. Assim, 1% que você saiu com uma ocupação um pouco menor já traz um custo gigante para a operação. Então, a ocupação de carro é uma das coisas mais importantes que a gente olha dentro da Tokstok. É muito importante você ter sempre um carro saindo entre 80% e 90% ocupado, porque 100% não funciona, não cabe. Mas sair entre 80% e 90% é um indicador super importante para controle. Como a gente tem o nosso last mile, que é baseado também na minutagem de montagem, aí a gente também tem que controlar muito essa produtividade de minutagem, porque enquanto o montador está montando, o carro está parado esperando ele montar. Então, é um outro indicador super importante para custo. E daí, se você junta tudo isso com tudo que tem acontecido no Brasil, o aumento não só no Brasil, né? Na verdade, no mundo, mas o aumento do diesel em 200%, é cada vez mais importante olhar outras formas de ganhar eficiência. Então, se eu não tenho uma carga que eu consigo subir sozinha para o Nordeste com uma ocupação de 90%, então deixa eu procurar um parceiro que consiga fazer isso comigo. Tem sido uma tendência muito grande, inclusive, venda de serviço logístico, compartilhamento de carga, né, para redução de custo entre varejistas, inclusive entre concorrentes. Então vamos pegar esse ponto e ia perguntar outro, mas isso é importante, né? Carga compartilhada, logística compartilhada. Tem a outra questão que eu vou deixar para daqui a pouco sobre SD, né? Sobre sustentabilidade, que também entra nisso. Mas a lógica de logística compartilhada, mesmo entre concorrentes, eu vejo que é uma tendência que está crescendo, né? Você está vendo isso de uma maneira natural? As empresas estão se falando? Como que está acontecendo isso na prática? Né? Porque fala, nossa, mas meu, o que você faz? Liga lá no concorrente, fala, e aí, vamos fazer uma loja compartilhada? Como que você sente a aceitação? Tem empresa que pela cultura fala, ok, vamos, tem outra que você está louco, vou fazer concorrente. Como que você está enxergando isso como tendência, comportamento mesmo? Legal. Eu acho, assim, esse tipo de conversa já começou há uns 5, 6 anos atrás e não só olhando só a logística. Ela começou lá atrás com o marketplace, quando você fala, eu vou vender esse produto na bandeira da concorrência. Lá atrás, quando você começava a discutir esse tipo de assunto, você fala, mas eu vou vender no site do concorrente? Isso foi passando e tudo isso foi sendo barreiras quebradas, porque a gente entende que o cliente é um só e o importante é você estar presente, né? Isso foi tudo, assim, foi sendo discutido. Então, eu acho que essa primeira fase de ser discutido isso como marketplace já quebrou muitas barreiras para a logística. Hoje, vender serviço de logística, ser um full commerce ou até mesmo utilizar esse serviço de logística de outro parceiro, desde que ele saiba fazer aquela parte da logística melhor ou mais eficiente, não tem problema nenhum, porque muitas vezes você está reduzindo o custo em ambos os produtos, entendeu? Não é que você está deixando de ganhar eficiência só na sua operação ou só na dele, muito pelo contrário, é um ganha-ganha. Ganha-ganha em termos de dinheiro, eu concordo. Ganha-ganha em termos de sustentabilidade, eu concordo, que vai ter menos emissão de CO2, por exemplo, e outras coisas. Porém, a gente levantou e começou aqui o nosso bate-papo falando justamente sobre a questão de diferencial competitivo no fator de entrega de logística rápido. Isso. Você perde esse percentual de fator competitivo, que se você está dividindo nos dois... Eu acho que depende, porque hoje em dia, se você não fizer e essa outra pessoa, vamos supor assim, eu não faço, a pessoa do lado não faz,
Só que alguém terceiro vai compartilhar a carga, vai ser mais eficiente, vai ser mais barato e vai entregar mais rápido. Quem fizer isso vai vender o produto. Então, você não fazer não significa que você está sendo... que você está atendendo aquele cliente. Porque também atender o cliente com um custo mais alto não adianta. Não adianta. Então, assim... Porque o cliente também não quer pagar por frete. Exatamente, não quer pagar por frete. E a isso. empresa também não pode ficar com esse custo. Então, no final, você fala, tá bom, não vou trabalhar, porque daí só eu vou ser mais rápida que todo mundo. Só que meu custo vai lá em cima. E eu não consigo repassar isso para o cliente. Não adianta. Então, no fundo, eu acho que você está coberta de razão. A pergunta foi tricky, porque você está com o cálculo certo. É que muita gente, eu fiz essa pergunta para provocar, mas muita gente pensa nisso, né? Fala, não vou abrir meu diferencial. Mas, na verdade, a conta é exatamente o que você falou, na minha cabeça. Não sei a tua opinião, JP. Porque a lógica é essa. Se você quer fazer o diferencial de ser mais rápido, você só consegue isso se você que tiver um custo menor. Porque se o custo aumentar drasticamente, não sustenta. Automaticamente, você vai ter que aumentar o prazo para equilibrar o custo. Se aumentou o prazo para equilibrar o custo, está pior. E deve ter uma variável, que é o que a gente começou aqui falando, que você falou do teste AB, que é super interessante, apesar de não ter provas disso científicas, matemáticas no mundo inteiro, que tem um dado momento que a curva de venda pelo um prazo de 1 hora, 2 horas, ou 1 dia ou 2 dias no caso de imóvel, não deve fazer diferença, não né? faz diferença. Então, vou dar o exemplo que você deu. Vou comprar um móvel. Se entregar em 4 dias ou em 5, talvez a diferença seja tão pequena que não justifica a compra, né? Nós, como consumidores, falamos, nossa, eu vou comprar aqui porque entrega em 4 e não em 5. Vai ser num caso muito específico. O principal diferencial é ter o móvel pronto montado dentro de casa, né? Esse que eu acho que é o tempo mais crítico, porque às vezes, ok, chega, mas não montou, enfim. E no final, assim, é lógico que você fala, o diferencial é entregar mais rápido ou num custo mais baixo. Mas você compartilha uma parte do processo com outro varejista, não o processo como um todo. Então, você tem que buscar ao longo da cadeia outras coisas que te diferenciem, que não seja só aquela coisa que... Afinal, por exemplo, se eu for eficiente no CD, se eu for eficiente no transporte, se aqui nessa perna eu estiver fazendo uma parceria também, se eu somar tudo isso, eu tenho um custo mais baixo e esse vai ser meu diferencial. Ou se eu somar tudo isso que eu faço, inclusive reduzindo o prazo no centro de distribuição, no total eu vou ter um prazo menor. Então, o diferencial é mais que uma perna só da logística, o diferencial é o todo. É o todo. Você falou, de repente, lá no seu WMS, no seu PIC, no seu CD que sai da carreta, o cara demora pra caramba, compartilha a última rota melhor, não adianta nada. Né? Ou vice-versa se você pegar pra cá, né? E isso depende, lógico, muito de produto, né? Quando você fala, lógico, você fala de commodity, produto que é vendido em todos os lugares, é muito mais difícil ter um diferencial. No caso da Tokstok é um pouco mais fácil, porque os produtos são, em grande maioria, designer próprio, com exclusivos. Então, por mais que o cliente busque aquele produto em outro lugar, ele não acha. Né? Então, eu acho que essa lógica da gente pensar... eu tenho uma frase que eu falo quase todos os dias da minha vida, quem já está aqui ouvinte há muito tempo já deve ter ouvido eu falar que tudo é percentual, né? Te afirmar que tudo, né, é percentual, né? Tem um percentual que vai para um comportamento, percentual com outro, percentual com outro. Mas eu acho que um grande percentual de consumidores, quando fala de entrega, na verdade, a logística, um grande percentual, não é o diferencial ser mais rápido, mas sim dentro da expectativa. Dentro né? da expectativa. Eu acho que essa conta as pessoas de logística têm que fazer. É diferente. Falar, não, cara, esse aqui está me entregando até as 16 horas, esse aqui até as 17, então eu vou comprar até as 16. Não, cara, eu estou trabalhando. Eu só vou usar o produto hoje às 10 da noite. Então, cara, se é às 4 da tarde, às 5 da tarde... Não interfere, né? Eu brinco que ser eficiente é você ter o produto no lugar certo, no momento certo, para entregar para o cliente. Não é ter antes e nem depois. É isso. E daí, isso tudo envolve até muita questão de dados, planejamento. Quanto mais preditivo eu conseguir ser e entender que nessa região aqui da Vila Olímpia, o cliente compra normalmente mais faca do que garfo e precisa retirar a partir das 17 horas, quando eu entender tudo isso em dados, eu vou ter o produto aqui na ponta. Eu não preciso ter ele no CD no momento que você for comprar, entendeu? Então, muito do segredo em atender rápido vai além do transporte, vai na questão de informação, na tratativa de dados. É uma operação que acaba... de venda, né? Uma operação que acaba tendo alguma similaridade com operações de Vivo e Claro, que é onde o cliente ele faz o agendamento de eu quero ser atendido a tal hora
e aí vocês conseguem processar isso para fazer toda essa estratégia de organizar a operação por trás? Eu acho que não nesse formato específico, porque normalmente quando a gente está falando de imóveis, a gente acaba tendo que tirar ele do próprio centro de distribuição para entregar para o cliente, até porque não é uma coisa pequena. Mas quando a gente fala de acessórios, sim, por exemplo, eu consigo prever que na região do Nordeste vende algum determinado acessórios e eu consigo abastecer aquela loja com mais daquele acessórios, de forma que eu consigo entregar para o cliente, seja por retirada ou seja por entrega, num formato muito mais rápido do que se eu saísse do centro de distribuição. Então, acho que não no mesmo formato que uma Claro ou Vivo, mas de uma certa forma sim, né? Você consegue aproximar o estoque do cliente ou utilizar os dados para prever qual vai ser o comportamento de venda daquela região. Tem um elemento nessa operação que eu sempre achei interessante, né? E queria até entender o quão grande é isso dentro da operação. O cliente ele pede para entregar, um volume grande, né? Um armário, seja lá o que for desse tamanho, e aí chega lá, o cara não consegue receber, ou por qualquer problema, e aí o produto ele tem que voltar. Como é que é o impacto disso dentro da operação hoje? Hoje, como a gente tem os entrepostos, esses hubs, o produto não volta até o centro de distribuição. Ele volta até esse hub, que normalmente fica a 200 quilômetros no máximo da casa do cliente. A gente faz a tentativa de entrega no próximo dia, enfim, depende do que não deu certo na entrega, né? A menos que ele cancele, aí volta de volta para o centro de distribuição. Mas se for, preciso de mais uma pessoa para carregar, preciso passar o sofá pela janela e daí precisa contratar algum equipamento específico e aí sim a gente consegue remarcar e não volta até o CD. E quão grande é isso dentro da operação hoje? É frequente? Ou é pouca coisa? Não é pouca coisa, mas está em média do que o mercado trabalha, né? A gente tem entre insucesso de entrega e outras ocorrências, em média 5%. Tá. Para nós aqui, né, que estamos operando no varejo, isso é uma média de mercado, né? Nessa média de mercado, até que não é tão... Não, 5% é relevante. Não. Relevante é muito. 1% já é relevante. Mas eu digo, 5%, se você pensar que cada 100 entregas, pensa como consumidor final, não como dinheiro saindo pelo ralo. Casa, né? Pensa não o dinheiro saindo no ralo na Tokstok do varejo. Para eles é muito grande. Pensa como consumidor final. De 100 entregas, 5 voltam, 95 entregaram na largada. Eu temia que esse número fosse maior, sabe? Porque o que a gente ouve no popular, isso que é legal, né? A gente ouve conversando com as pessoas, nossos amigos, familiares, tá falando, Lutz, você não sabe, eu na minha praia lá porque o porteiro não sabe. Não, porque na minha casa eu tinha saído, o cara deixou o cachorro, eu não sei o que tá tocando a vizinha do vizinho, que a conta não deu, que o prédio não deixou subir no horário. A gente ouve tanta coisa de tanta gente reclamando que voltou, que a percepção do consumidor é maior, né? É maior. Fala, nossa, deve voltar uma pancada de coisa, né? E acessórios é ainda menor, porque acessórios você deixa na portaria. Isso, então é bem menor. Assim, móveis é bem pior, porque você precisa ter alguém em casa para receber. E ainda assim, a gente tem algumas ações para minimizar tudo isso. Então, no dia que a gente está saindo para entrega, a gente manda mensagem para o cliente falando, olha, não esqueceu que agendou, a gente está chegando aí hoje. Agora, falando de mercado, não de Tokstok, pela tua experiência, você sente que esse número, já que você tem anos e anos aí de varejo, sente que esse número evoluiu ou sempre foi desse número? Ou você fala, nossa, antigamente era 15, 20? Não, ele evoluiu. Conforme você passa a ter tracking de entrega, informar o cliente de cada uma das etapas, lembrar o cliente. Então, principalmente quando a entrega não é agendada, que é a maioria dos outros varejos, você fala, eu vou te entregar em até 5 dias. Isso. E daí, quando você não manda para o cliente, estou indo na sua casa hoje, o insucesso era muito maior. A partir do momento que você mandou, a partir do momento que você passou a enviar essa informação, estou indo, a sua entrega chegou no entreposto, a sua entrega está saindo do entreposto, o cliente vai se preparando e se programando para estar em casa, né? Perfeito. O que tem seu lado bom e seu lado ruim, porque também se der algum imprevisto, se você não chegou na casa dele, ele fica louco, e ele passou o dia inteiro esperando a entrega, aí ele vai morrer, né? Ele fala, eu fiquei em casa parado, não fui trabalhar, não sei o que, tinha que pegar. É tipo isso. É isso aí, o cara fica louco nessa experiência. As delícias do mundo da logística. Agora, você comentou de loja, né? Comentou de retornar. Como que vocês estão tratando o omnichannel, né? A omnicanalidade hoje?
Vamos falar do ponto de vista logístico e depois, se você quiser e puder, né, conhecer um pouco, falar do ponto de vista até de atendimento, não só logístico, de marketing, vendas lá na Tokstok. Lógico. Eu acho que esse já é um ponto que a gente já entendeu há alguns anos que é super importante. Hoje, quem escolhe o canal é o cliente, não mais a marca que fala, não, eu tenho só esse canal, ou você vai comprar online e receber na sua casa. Eu acho que isso não existe mais, assim, as empresas que não evoluíram nesse sentido, acho que de fato ficaram para trás, porque hoje quem escolhe qual é o canal e é o formato onde ele quer comprar é o cliente. Então, acho que esse é até um assunto já que está ultrapassado. Do ponto de vista de tendência, totalmente ultrapassado. A omnicanalidade ou você tem ou você não tem. Daí, no formato que você vai fazer isso, por trás é um pouco mais complexo. Isso, né? O duro é você pôr 100% de omnichannel e todos os canais na prática. Porque daí você precisa ter um estoque maior na loja. Se você quer ter retira imediata, você tem aquele produto num volume maior do que só para venda que está exposta. No caso da Tokstok, por exemplo, todos os acessórios ficam na área de venda. A gente não tem um estoque super grande atrás da loja. Então, a gente tem que acertar muito bem a venda da loja, mas qual vai ser a retira. Operacionalizar uma mini logística dentro da loja. Então, você fala, ele vai separar e vai entregar a partir da loja. A loja não está preparada para fazer aquilo. Você está criando um processo de separação dentro da loja. Então, ela precisa colocar dentro dos processos, mas dentro da cultura, porque na cabeça do vendedor, e é super claro isso, ele está deixando de vender para fazer uma entrega de uma venda que foi feita no site. Mas, em grandes linhas, eu acho que todo esse processo para implementação desses processos já foi bem superado. Hoje até tem mais controle, mais processos que já foram desenhados e tudo mais. Falando de Tokstok em específico, a gente tem todas as opções, então, desde retirar na loja, estoque da loja, não tem na loja, vai proceder e o cliente retira, mas num prazo um pouco maior. A gente entrega acessórios a partir da loja. A gente só não entrega móveis a partir da loja, porque daí a gente teria que ter um estoque muito grande dentro das lojas. Então, você está falando o seguinte, então, além do que você havia comentado dos interpostos ali, daqueles hubzinhos que não saem do CD, esses hubzinhos são sempre a loja ou tem um hub que é do seu terceiro ali, mais a loja? Não, tem os dois. O hub do terceiro, isso. Que é só um cross-docking de móveis, que é como se fosse um mini CD mesmo. Um mini CD, perfeito. Mas é do terceiro, não fatura absolutamente nada. Você de nem lá, tem nada fisicamente. Não tenho nada fisicamente. E só uma gestão indireta, né? Lógico. E daí tem a loja que de fato faz todo o processo, tanto de retira, quanto quanto com a entrega a partir da loja de acessórios para reduzir o prazo. Então, por exemplo, pode ser que eu vou lá, Alex, vou comprar um Tokstok, opções que eu tenho, né? Básicas, eu posso comprar pela internet, né? Posso comprar pelo site, pelo aplicativo, etc. Telefone ninguém compra mais, né? Vocês estão com o WhatsApp já vendendo pelo WhatsApp ou não? Já? Estamos vendendo faz pelo tempo WhatsApp. Ou não? Desde que entrou a questão da pandemia, a gente começou uma implementação assim mesmo. Acho que a maioria dos varejistas começou na pandemia e a gente começou a forçar isso mesmo, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos. Boa. Então você tem lá o canal WhatsApp, você tem o canal site, você tem o canal aplicativo, eu entro lá, comprei. Na hora que eu vou comprar, no meu checkout, por exemplo, né, eu posso lá escolher, falar, eu quero esse móvel daqui nesse prazo. Nesse momento que você escolhe, por exemplo, isso se eu quiser receber em casa, tá? Estou simulando aqui que eu quero receber em casa. Nesse momento que você olha, nossa, aquele acessório eu vou pegar da loja, ou vou pegar do CD que vai para o hub, ou vou pegar do hubzinho. É nesse momento da minha compra, do clique do botão, que você está escolhendo uma das 3 opções para me entregar. O cliente enxerga a opção ou de retirar na loja ou de entregar na casa dele. Aí eu escolhi entregar em casa, mas para você... É onde eu entendo qual é o melhor formato para te entregar. Você tem 3 opções, que é loja, custo e... o estoquezinho do hub, mais vindo o CD para o hub me entregar para mim. E daí mistura, né, a relação custo com prazo de entrega. Perfeito. O melhor custo-benefício para te entregar aquele produto é o que vai ser o escolhido. Perfeito. Agora, se eu escolher, eu quero retirar na loja. Comprei e quero retirar na loja. Aí, qual que é a dinâmica em termos de... Daí ele verifica se tem estoque na loja, se não tem, ele oferece um prazo maior que sai do CD. Então, no momento da compra, ele já identifica se tiver estoque da loja, sempre vai ser o da loja, porque daí você tem um prazo rápido, de retirada muito menor, exatamente. Na loja lá. E senão o custo, você pega no o final CD é o e mesmo. manda lá para a loja para eu retirar na loja. Exatamente. E o custo é o mesmo porque é o custo de abastecimento. Perfeito.
Então, não tem relação custo-prazo. Mas é isso. E hoje os clientes eles estão falando o que eles estão elogiando bastante e o que eles estão reclamando bastante hoje dentro da realidade logística. Eu acho que... Eu vou começar pelo reclamando, porque é sempre o que marca mais. Mas eu acho que... Se vai tudo certo, ninguém elogia, né? Não, fez mais que a obrigação, né? Mas reclamando, eu acho que tem uma questão muito do preço do frete. É cultural que o cliente não está acostumado a pagar frete, por mais que esse custo exista. Então, a questão do custo do frete é sempre uma reclamação. Tanto é que a maioria dos varejistas optam por colocar uma parte desse custo do frete dentro do produto, porque daí o cliente não enxerga isso, por mais que ele exista. É psicológico. É psicológico, exatamente. É psicológico. Então, eu acho que essa é uma reclamação constante. E daí a questão de prazo também é uma coisa que pesa bastante. Então, se você tem um prazo de fato muito longo, principalmente para acessórios, acaba impactando na questão de reclamação dos clientes. E que eles elogiam muito, eu acho que é exatamente o contrário. Assim, quando você compra uma coisa e chega no mesmo dia na sua casa, você fala, caramba, é isso. Que logística eficiente! Experiência, essa experiência então, eu acho que é a experiência mesmo, entendeu? De entrega, falando do ponto de vista logístico. O cliente fica muito feliz. Eu, como cliente de qualquer loja, eu comprei, chegou no mesmo dia ou no dia seguinte, eu falo, ainda mais sabendo a complexidade que tem por trás da logística. Trabalhando com isso, fala, esse cara merece. E daí, se você comprar mais de uma vez, isso acontece várias vezes, você fala, não, essa logística é boa mesmo. E eu acho que o nível de informação, o cliente ele precisa muito de informação, ele é muito ansioso hoje, né? Então, se você não vê a evolução do seu pedido, você começa a ligar no saque, não tá andando, não vai chegar, porque você tá tão acostumado a ter informação de tudo o tempo todo. Então, eu acho que essa é uma parte super importante. De ter informação, nós como pessoa física, eu vou falar porque a gente já entrevistou aqui, já fizemos um podcast com o pessoal da iFood. Aliás, temos mais de um podcast no Supply Talks e também no Livecast com o pessoal da iFood, de várias áreas da iFood, super parceiro nosso. Já até visitamos fisicamente o iFood, né? E eu tive o prazer de fazer a pergunta pessoalmente, né? Porque eu falei, cara, se tem uma coisa que eu amo no iFood é quando eu compro e eu falo, acompanhar o pedido. Eu vejo, cara, uma motinho lá, uma bicicleta andando, vai chegar, eu já desço na portaria antes do meu prédio. Na hora que o cara chega, eu tô lá, já pego meu pedido, subo, o cara nem toca o interfone. É uma alegria. É o efeito psicológico, né? Você tá bem informado, pode até tá além do que você gostaria que você entregue, mas se você tá bem informado... Tô feliz da vida. Aí eu tive que fazer a pergunta. Falei, mas não, vocês não... Tem entrega que não tem acompanhamento. Como é que vocês deixam isso acontecer? Isso pra mim é um desespero. Cara, eu acostumei tanto com a informação do rastreamento da moto do meu pedido, eu ver minha comida andando, que pra mim dá um desespero não ter a comida andando. Eu falo, nossa, cara, ainda mais de vez em quando, se eu tô no meu prédio, confortável, tô no meu prédio, o porteiro tem Cara, de vez em quando você tá no hotel. Cara, aí, bichão, aí você já acha que será que o cara vai ligar, velho? Será que foi parar no lugar certo? Aí já bate aquele desespero. Eu perguntei, né? É porque é de restaurante parceiro. É um entregador do restaurante que não tem... enxerga. Ele não enxerga, porque é do parceiro, né? E aí você fala, então mete o celular. Mas o cara fala, mas o cara não usa o meu aplicativo. Aí eu falo, cara, você vê como é louco, né? Você coloca a funcionalidade pro cliente e aí se você... Não é que você tira, você não tem, porque você expandiu tua entrega com o próprio parceiro, você acaba tendo uma informação Mas menos, o outro dia eu liguei para pedir uma esfirra. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E eu fiquei sem informação nenhuma, porque não é só motinho. Você não sabe nem se o seu pedido está sendo preparado, se ele já saiu do local. Gente, eu falei, nunca mais ligo num restaurante. Porque fazia tempo que eu não fazia isso. Mas outro dia a gente ligou e eu falei, não, é muito... incomoda demais. Já virou planejamento do consumidor, né? Sim. Às vezes você pede, você nem chegou em casa, né? Não, você pede, não chegou em casa. Dá pra agendar a entrega. Dá pra agendar a entrega, mas o planejamento, eles falam o seguinte, nossa, vou pedir. Quanto tempo vai falar? Tá falando que é 45 minutos. Então, tem que tomar banho. Depois de tomar banho, já fala, se arruma um momento, você fala o seguinte. Cara, você cria atividades dentro da sua casa baseado na entrega, né? Então, essa questão realmente da informação em real-time acompanhamento, eu acho que é um diferencial logístico muito grande, né? Com Isso certeza. causa uma experiência muito grande para o consumidor. E daí essa questão da motinho andando, tudo, a maioria dos varejos poderiam ter. E daí tem a questão de segurança por trás também. Porque aqui no iFood, querendo ou não, é comida.
O valor Mas você vai agregado não é alto. entregar um celular e vai colocar uma motinho andando no aplicativo que você está andando com o celular, para alguém intervir e extraviar aquela entrega, existe um risco por trás, entendeu? Sim. Então, por isso que a maioria dos varejistas que tem produtos com maior valor agregado não colocam. Não é nem falta de tecnologia. Não, tecnologia não é, porque tem de sobra, não, né? Não é. É só a questão... Eu cheguei a pensar que poderia ser o custo, na verdade, né? Não, porque imagina, você vai lá e compra um produto na internet, um celular. Daí você sabe que tem a localização exata dele. Daí você tem o seu amigo que vai lá e vai assaltar o cara, vai levar o produto, extraviou, você cancelou. Lógico. E tá com o celular na mão. Então, é de fato um risco para entrega. Para entrega, é um risco muito grande. Infelizmente. Né? Infelizmente. E desse canal de Omnichannel, desses canais que a gente comentou aqui da distribuição, não precisa ser exato ou de mercado, não tem problema. Uhum. Como que está a distribuição? Assim, fala, nossa, né, se eu pegar um nome bonito, Picture Store, né? Ir lá, vou lá retirar na loja, ou eu vou entregar. Como que está o percentual disso hoje? Você vai ficar muito bravo se eu responder. Depende. Não. Depende muito do incentivo que o marketing dá para cada um dos momentos. Tá bom. Porque, por exemplo, tem momentos que a gente precisa trazer fluxo para a loja. O que você faz? Você dá desconto de 5% para o cliente retirar na loja. Porque no momento em que ele vai retirar, ele também passa na loja. Então, Perfeito. assim, é uma estratégia mais de marketing do que qualquer outra coisa. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Agora, na Black Friday, a gente incentivou a retira na loja. Então, a gente tinha um volume mais ou menos de uns 2.000 pedidos por dia e a gente quadruplicou esse volume nesse momento porque a gente acabou incentivando a retira na loja para levar os clientes mesmo para a loja e com isso ele tinha um desconto numa compra feita na loja. Então depende muito do momento, assim. Eu acho que, mas em média, pode ser até nem pergunta, Stock, pode ser mercado. Assim. Em média, eu acho que uns 10% retiram eu ia falar na 80-20, eu ia chutar assim, é muito. Uns 90-10, mais ou menos retiram na loja. Isso desse o Tok pessoal Stock que é só acessórios, né? Talvez se fosse móveis, chegaria no... Se eu tivesse os dois, talvez chegaria no 80-20. Perfeito. Desse pessoal que escolhe retirar na loja, tem algum estudo por trás de por que eles escolhem isso? Ou já existiu alguma análise? Assim, eu não acompanhei nenhum estudo feito dentro da Tok Stock ou em algum outro varejo, mas pelo que, por leitura mesmo, olhando um benchmark, estudos feitos fora, não que eu tenha acompanhado pessoalmente, é muita questão de praticidade, né? Você não tem uma portaria em casa, ou você precisa do produto mais rápido, porque normalmente a retira da loja é mais rápido do que entregar na casa do cliente. Ou você quer economizar no frete. Ou você quer economizar no erro, frete. Isso é um fator super interessante de neurociência. Tem fatores psicológicos, né? Porque você fala, nossa, tá aqui R$27 no frete, nem a pau, cara. Fica aqui do lado, eu já passo lá, pego e tal. João, você vai gastar ali, provavelmente você vai gastar gasolina, vai parar o carro, ainda mais em São Paulo. Caro, né? Mais caro do que ou mesmo que não gaste, você acaba gastando mais do que R$27 na loja, que vai fazer aquela compra por Exatamente. Sem contar o custo do seu tempo, né? De parar e, enfim. Mas esse eu sei te responder, JP. Tudo é percentual. Tem o cara que quer economizar no frete, tem o cara que quer ser prático, tem o cara que quer pegar na hora. Tem o cara que falou, cara, já aproveito e vou dar uma passeadinha. Né? Tem o cara que fala, já aproveito e vou dar uma passada na loja, eu vou lá ver se tem alguma coisa. Tem o cara que, de novo, tudo é percentual. Tem o cara que vai comprar e fazer isso e fala, cara, porque se tiver alguma coisa errada, eu nem pego. Eu já nem pego, Né? Tem de tudo, velho. O negócio tem de tudo. É isso aí. É isso. Agora estamos chegando no momento quentíssimo aqui, porque agora a gente quer saber do trade-off. Como a gente falou de um monte de coisa, um monte de serviço, e aí fica aquela dúvida, né, incrível que diria se o marketing tem a dúvida incrível do ROI, né, a área logística tem incrível de dúvida de nível de serviço, custo versus qualidade e eficiência. E isso, a gente já falou de diferencial, falando do omnichannel, tudo isso que a gente está falando de rastreamento omnichannel, diferencial, vai aumentando o custo e melhorando a eficiência para o cara. Como que trabalha essa questão de nível de serviço? Como quem puxa a régua para lá, para cá, chega o cara do marketing, chega a logística, como que vocês lidam com esse trade-off hoje na Tok Stock? Eu acho que o principal ponto do nível de serviço é, primeiro, ele ser
um custo que o cliente aceite a pagar por ele. Porque em algum momento isso vai entrar, nem que seja no custo do produto ou no preço do frete, isso vai entrar. Então, não adianta. Então, acho que a primeira coisa que você olha é: entrego em 1 hora para você, mas vai te custar R$300. O cliente está disposto a pagar isso? Não, não está. Então, isso já está fora de questão. Então, a gente vai por exclusão. Só que não está fora de questão. Bom, o que a gente entende que é um preço factível para cobrar? 80, 50 reais? É totalmente hipotético, tá? Esses números que eu tô dando. 50, 80 reais? Então, tá bom. Então, dentro desses 50, 80 reais, vamos trabalhar na cadeia para ser o mais eficiente possível. Então, eu acho que você primeiro determina o quanto você quer gastar e o quanto você entende que seja factível cobrar do cliente por aquele serviço. E depois você trabalha dentro da cadeia logística, seja colocando o produto mais próximo do cliente, porque isso vai ser mais eficiente para você em algum momento. Seja procurando parceiros que topem fazer uma logística mais eficiente em alguma pena da sua logística. Seja trabalhando internamente com os processos que você tem para reduzir custo e prazo. Então, dentro daquele valor, você trabalha internamente com alguns fatores para ser o mais eficiente possível. Perfeito. E daí, existe depois disso os testes ABs, que aí você pode entender, olhar tanto para benchmark de mercado, para entender se tem alguém fazendo melhor que você e que está tendo um grande diferencial. Quanto olhar internamente e fazer teste AB para entender se, vou testar uma região então e ver se o cliente está disposto a pagar um pouquinho mais, porque daí eu consigo reduzir um pouco menos no prazo de entrega. Então, eu acho que esse é o caminho, na minha visão. Perfeito. Muito legal, né? Porque acho que você falou 2 coisas interessantes. Da estratégia está muito ligada já à precificação e, de acordo com essa estratégia de preço de venda, você consegue melhorar ou não o serviço. Isso aí. E a segunda que eu achei muito legal é essa questão, que eu sou apaixonado por tecnologia e dados, né? Ciência de dados, é você usar essa questão de ciência de dados para melhorar o serviço, mas muito baseado em ciência de dados, e não simplesmente por uma pressão de alguém do comercial, de uma pressão por causa de estratégia. Isso é muito legal. Porque a pressão, ela existe. Vai existir sempre. E de todos os lugares. E de todos os lugares. Da loja, do cliente, comercial, quando a venda não vem. Então, ela existe o tempo todo. É isso aí. Então, eu acho que é muito importante você ter quais são os seus limites, quais são os dados que estão apoiando tudo aquilo. Porque eu tenho certeza, JP, que deve acontecer o seguinte. Isso que eu nunca trabalhei no varejo, mas eu tenho certeza que deve chegar lá para a Nath um dia um print, né? Do site do concorrente, falando: olha aqui, ó, olha aqui, os caras falando que entrega em 2 dias, o nosso está em 4, não dá, já chegou um print com desse? certeza. Print menos, mas como móveis vender móveis é um mercado que ele não tem grandes varejistas nesse segmento. Então, você tem muitos varejistas locais. E daí, eles chegam regionalmente e falam: olha essa loja, está entregando no dia seguinte. Só que, às vezes, a loja é só aquela loja. E tem uma operação pequenininha. Então, ali é comparável. Porque eu puxei esse assunto porque a ciência de dados é a única forma, na minha visão, de responder a isso. Por quê? Porque você vai receber. Porque a pergunta é: imagina quantos móveis são vendidos no Brasil por dia. Você tem Brasil por dia, um chute big numbers? Não tenho a menor ideia. Por Brasil por dia? Sei lá, vamos... não dá para saber, né? Não tô preparada. Não, dá. Eu só não tô preparada para responder essa pergunta. Pegar um número... Qualquer chute que eu desse aqui ia ser aleatório. Eu vou mandar um aleatório total aqui. Imagina, tem como parar 2 minutinhos e fazer uma conta. Não precisa. Eu vou mandar um aleatório. Imagina que são, vendido 10 mil móveis por dia, né? Eu chutei um número aleatório aqui. 10 mil móveis por dia. Você imagina que dos 10 mil, se ela receber um print por dia, parece um número absurdo. Porque, olha, todo dia tem alguém mandando uma foto de um... Cara, mas pensa, 1 sobre 10 mil. Só que no psicológico, a pressão de uma foto que está falando que entrega no prazo é muito grande. Só que é 1 sobre 10 mil, cara. É um caso totalmente atípico. Só que todo dia ela pode receber um. Porque você tem 10 mil vídeos por dia. Eu fiz uma conta aqui por cima, pelo percentual de participação da Tokstok no mercado. Eu acho que dá uns 80 mil móveis por dia. Você imagina? Quase 100. 80 mil? Só para a gente ter uma ideia. Você imagina, são 80 mil por dia. Se chegar um print por dia, o que é isso estatisticamente? E aí entra falando nessa parte de otimização, da eficiência, o custo-benefício. Qual está sendo a grande tendência nesse tipo de mercado, nesse tipo de operação?
quer seja em tecnologia, quer seja em processo, que está contribuindo para melhorar essa equação? Informação. Não tem jeito, assim. É você ter e utilizar as informações que você tem para aproximar o estoque do cliente. É informação, tanto informação para planejamento, quanto informação para disponibilizar para o cliente. Qualquer outra coisa que você fale, automação, ainda está muito distante, não só para o Brasil, até no mundo. Quando você vai olhar a automação do varejo, normalmente quem opera com uma faca e com um sofá não consegue automatizar um CD. Então, a grande tendência é você utilizar as informações ao seu favor. Eu concordo. Até porque se a gente pensar em automatização, né, que eu super concordo, vamos supor, mesmo que... Ela vai baseada na informação, a informação que é a Vai base também, de tudo. Vai baseada, também. sem Mas dúvida vamos supor nenhuma. que, cara, tem uma pessoa que faz picking lá no CD, que vai fazer o pick, vai carregar dentro do caminhão, tudo na mão. Beleza? Cara, você meteu um robô para fazer isso aí. Legal, será que o robô vai ser muito mais rápido mesmo de falar? Pensa, o ser humano não é tão devagar, é o mais custoso, o cara sai de férias, o cara não atende o chefe, tem uma série de coisas, às vezes. o outro ainda erra menos. Mas se você parar para pensar o quanto você pode ganhar ali de trocar um ser humano por um robô, de carregar e colocar dentro da caixa do caminhão, não é um negócio estratosférico, mas... O ganho da automação, ela tá enquanto você consegue atender, escalar. É isso, é o que Se eu acho você também. não escalar, você não ganha com a consegue, automação. é isso. E daí, como a automação ainda é cara e a mão de obra, em geral, no Brasil, ainda ela é bem competitível, né? Nossa, eu falei? Isso aí, competitivo. Tá certo. Daí você acaba tendo ainda uma balança que só se você conseguir automatizar uma boa parte do processo, isso se paga, muito grande entendeu? se paga e vale a pena. Você tem, por exemplo, indústria, normalmente a automatização se paga muito mais do que no varejo. Muito. Porque no varejo você acaba tendo desde flor para entregar, vaso, como sofá e daí que complica todo o pique, complica todo o pique, exatamente. Agora, isso que você falou de dados, que eu super concordo, o quanto que você, na Tokstok, e se você sabe de informações do mercado, né, já estão usando inteligência artificial realmente, falando, não, na minha equipe de logística eu tenho cientistas de dados, né, formados, esses caras trabalham nos algoritmos de inteligência artificial, usando rede neural, usando clusterização K-means, usando um monte de algoritmo lá para conseguir fazer. Porque isso que você falou é total sentido, e a inteligência artificial, né, com o uso dos machine learning, redes neurais e por aí vai, é o que vão dar esse salto a mais nessa logística que você falou. Você imagina, tô comentando de alguns tipos de algoritmos, você pega o de clusterização, né? Quando você faz um algoritmo de clusterização, você consegue segmentar, né, clientes melhores por região. Então você imagina, tudo que você falou da região, da promoção, tudo isso, não adianta rodar o inteligência artificial, um algoritmo machine learning na base inteira do Tokstok, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que rodar clusterizado na região, clusterizado por rede social, clusterizado de imóvel, diferente de acessórios. Você tem que clusterizar, então rodar o algoritmo rodar a inteligência artificial dentro daquele clusterzinho e jogar. Como que você vê esse uso? Como que você vê de maturidade na Tokstok e no mercado? Se tem já um cientista de dados, se não tem? Eu acho que você tem que ganhar muita maturidade nisso, né? Não adianta ter um super sistema e você não conseguir trabalhar com os dados que você tem, que é bem o que você comentou. Então, olhando primeiro um pouquinho para dentro da Tokstok, a gente começou a evoluir muito com o trabalho com dados, então ferramentas mais simples, que são BIs, por exemplo, ter visibilidade, conseguir tratar dados, conseguir criar pequenos sistemas para ter algumas automatizações, mas internamente e não na empresa como um todo, muito mais relacionado ao planejamento, porque se você começa a tentar colocar inteligência e automatizar 100% dos seus processos utilizando dados, tudo de uma vez, você também acaba, entra informação ruim, sai informação ruim, falando de uma forma educada. Exatamente. Essa expressão que a gente usa. Foi o que eu pensei. É isso. Aqui vale. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu acho que você tem que ganhar maturidade aos poucos
com um time bem especializado, que comece a tratar os dados de uma forma muito responsável. Então, eu acho que, como um todo, olhando para o Brasil, a gente não tem uma super maturidade nisso e a gente está num estágio intermediário, onde agora a gente começou a tratar e utilizar os dados ainda de uma forma mais montando BIs e não ainda fazendo eles trabalharem sozinhos para você. Eu acho que ainda a gente não chegou nessa fase, a gente está antes. Mas eu adorei. A gente lê eles ainda. Eu adorei uma parte da resposta dela. Qual? Eu adorei a parte. Sabe qual é a parte? Uma coisa mais simples, tipo um BI. É verdade, eu adorei essa resposta, porque mostra uma maturidade, né? Desse conhecimento em termos de tecnologia de dados chegando no mercado de maneira geral. Porque, tranquilamente, muitas pessoas não falariam esse pequeno adjetivo em cima do BI. Fala, não, eu tenho uma coisa super avançada, que é o BI, super complexo. Mas, na verdade, o BI realmente é muito simples, porque é uma informação de consulta, né? E ter essa maturidade é muito importante. Tem muita gente que está com o sonho e fala, nossa, meu sonho é ter um BI, que é um negócio super... Não, galera, BI é só consultar informação de maneiras fáceis. Eles ainda com não trabalham para você, né? Isso. Então, realmente, o BI hoje é uma coisa simples. É isso mesmo. Né? Tá, então, eu acho que está nessa fase, tanto o Brasil quanto a Tokstok. Perfeito. Muito bom, JP. Muito bom, muito hein? bem. Vários aprendizados. Vamos chegar no nosso ping-pong final. Ai, meu Deus! Ping-pong final. Esse ping-pong final é muito fácil, certo? A gente sempre faz perguntas iguais, idênticas para todos os nossos entrevistados aqui. Beleza? Perguntas fáceis, né? Molezas, as difíceis já passaram. Já passaram. A pergunta é moleza aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Né? Você tem alguma frase de impacto, alguma frase que você goste, fale para a equipe, ou para você, ou você ouviu de alguém, alguma frase de impacto que você curta? Eu tenho. Eu falo muito, para iniciar alguma coisa, é só começar a fazer e parar de pensar. Eu faço para a minha equipe. Ou para outras pessoas, ou no dia a dia. Eu sou muito hands-on. E daí é importante o planejamento, é super importante. Mas mais que o planejamento, você precisa executar. Não adianta ficar eternamente planejando algo. Isso eu também sou fãzão, porque eu sou fã do Agile, né, cara? Eu tenho de ágil, então é isso. Vale pra dieta, vale pra tudo, né? Vale pra tudo. Vale pra vida. Pare de procrastinar, cara. Comece a executar, né? Aliás, fica, né? Nós estamos gravando, né? Para quem, né, JP não sabe, pode estar ouvindo a gente lá em 2025, 2023. Nós estamos aqui no final de 2022, dezembro de 2022, né? Não sabemos ainda... A gente está na véspera do período oficial de início de dietas. Então, a pessoa ainda está nessa parte de... estou pensando, mas é dia 1º de janeiro que o pessoal começa a fazer. Por isso que eu puxei o tema. Nós estamos aqui no final, aqui, quase acabando do ano, terminando. Vai vir muita promessa, né? Vai. Então, usem a frase da 1º de janeiro, não. Na verdade, depois do carnaval, as coisas começam no Brasil. Já começa, não, tô falando da dieta. Da dieta. Dieta, você vai começar antes do carnaval? A dieta tem que começar amanhã. Você ouviu esse episódio, você começa a dieta. Cara. Me conta, qual foi um conselho bom que você recebeu? Eu acho que o melhor conselho que eu recebi foi manter a humildade. Eu tive um gestor que falava, Nath, ainda quando eu estava no programa ainda de trainee, ele falava, Nath, você vai chegar muito longe, mas não se esqueça de continuar sendo humilde, ouvindo, aprendendo. Eu acho que esse ponto me marcou muito, porque por muitos momentos na sua vida, a vida é tão corrida e você vai acontecendo as coisas tão rápido que você esquece. Então, é uma coisa que eu penso sempre. E não é fácil quando a gente vai crescendo e você, né, chega ao cargo de diretora. No supply, a gente fala diversidade, mas queira ou não, no supply tem menos mulheres, na logística, na operação, chega na cara diretora, é muito fácil, né? A gente perder, não digo tudo, mas um pouquinho da humildade. Falar, eu consegui chegar aqui e tal, superando mais diversidade. E você precisa lembrar que você está nessa posição, mas você não é essa posição, né? Alguma coisa pode acontecer amanhã ou depois. Então, eu acho que eu fico tentando me lembrar disso e é um conselho que eu acabo levando isso para a vida. Muito bom, muito bom. Agora fala uma competência, só vale uma competência que todos devem dominar. Hoje em dia, inteligência emocional. Acho que cada vez está mais difícil por conta da velocidade que as coisas precisam acontecer, tudo que você recebe em paralelo de informação, a cobrança. Então, eu acho que a inteligência emocional para você
conseguir ter qualidade de vida e entregar tudo que você precisa entregar e conciliar carreira e tudo mais, a inteligência emocional é super importante. Dentro da inteligência emocional, o que você... É uma palavra, parece clara, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque ela é bem ampla, digamos assim, inteligência emocional. O que você considera 3 características assim, importantes da inteligência emocional? Resiliência. Calma. E respirar. Resiliência, calma, respirar. Muito bom, muito bom. Respirar antes de falar, as pessoas precisam respirar. Às vezes as coisas são mais simples, né? Respirar é a coisa mais simples e mais importante que você pode fazer, né? Já caminha, já é meio caminho andado para controlar exatamente. qualquer coisa. Né? Não, eu tinha uma pessoa que falava, antes de responder o e-mail, escreve, mas deixa ele lá. Principalmente aquele e-mail que você quer responder porque você não concordou, entendeu? Escreve ou e-mail, ou mensagem, hoje em dia nem tem quase e-mail, né? Ou WhatsApp, seja o que for. Escreve, deixa lá, passa 20 minutos. Depois se você relê, você tem que respirar. Isso é muito verdade. Aqui eu falo muito para todo mundo, entre nós aqui, diretores, né? E também para a equipe. Não precisa nem ser uma decisão muito importante. Decisões medianas já. Se é decisão mediana, eu sempre solto a frase: durma com isso e amanhã a gente decide. Eu repito isso algumas vezes. Porque aí tem até a neurociência explica isso. Não para você vai dormir, você muda a parte hormonal, muda um monte de coisa, baixa, tira a dopamina. Dizem que tem isso. Então, você muda. Baixa a adrenalina. Assim, isso aí. Tem uma das pessoas da equipe também, ela fala muito isso, lá na Foster. Que antes de grandes decisões ou decisões medianas, por exemplo, quando você está muito na adrenalina, às vezes você fazer uma caminhada de uma volta em algum lugar, isso já faz você baixar a adrenalina e aí você começa... E tem outro hormônio forte neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina te libera um negócio emocional para você fazer algum negócio na hora. Você faz mais frio. Né? Então se você tá com... isso aí, você baixa aquela dopamina, aquele hormônio, baixa a noradrenalina, adrenalina, tem vários, e te ajuda você ir um pouco mais para o racional e checar as variáveis da sua decisão. Então, a calma, né? Isso não é a inteligência emocional, mas é isso. De vez em quando, respira por um período mais longo. Dorme com problema, amanhã você decide. Faz diferença, hein? Vai por mim que eu já faço isso e muitas vezes eu tomo uma decisão diferente no dia seguinte. Cara. Com certeza. Às vezes você sonha, né? Às vezes você sonha e você fala, nossa, achei a solução. Achei a solução. É isso aí. Vamos lá. Algo que você acreditava e que mudou de opinião. Acho que quando você é novo, você acredita que em algum momento você vai saber tudo, né? Ou quase tudo daquele tema, ou vai estar mais preparado, ou vai se sentir mais preparado. E esse sentimento, na verdade, ele não existe, né? As coisas mudam tão rápido. Você precisa estar o tempo todo aprendendo sobre tudo, que esse sentimento de vou estar preparado, vou saber tudo sobre o que eu preciso para tomar uma decisão, ela não existe. Eu acho que isso é uma coisa que eu acreditava e buscava e que hoje eu entendi que acho que vai ficar para outra vida. Muito bom. Nath, para fechar agora, hein? Para fechar, nós queremos que você indique para nós uma música, na verdade, compartilhe uma música que você gosta, com algum significado para você, que a gente vai pôr na nossa, se não tiver, nossa playlist aqui do nosso campus na live para os nossos alunos. Muito bom. Putz, música é uma coisa difícil, né? Tem muitas, né? É isso. Uma que eu tenho ouvido bastante, então, é Cheer Me Up, do Bob Moses. Bom, qual que é o significado? O ritmo. É muito mais que a letra. A letra é até meio triste, mas o ritmo ele é muito gostoso. É bom, vamos ver aqui, ó. Cheer Me Up. Essa aqui. Isso aí. Muito bom, muito bom. Aqui a gente só pode pôr segundos na música, senão a gente vai ser blocado aqui. E para fechar, Nath, nós temos aqui o Rodrigo, olha aqui, ó, que vai trazer uma lembrança, um presente da live muito aqui. Obrigada. Para vocês. Foi um enorme prazer. Acho que é super importante esse trabalho que vocês fazem de compartilhar a mesma experiência. Enfim, eu sou super fã, assisto as lives, porque acho que você acaba aprendendo muito, então é um super prazer poder participar. Imagina, o prazer é nosso. Aqui a cumplicidade é muito legal entre nós. E também somos fãs de você da Tokstok, né? Muito bom. Né? Aliás, aproveitem. Final de ano. Sim, agora os presentes de Natal. Final de ano, presente de Natal. Sabe que eu quase liguei para o pessoal não sabe, mas eu conheço você, né? Bastante gente no Tokstok, né? Conheço uma galera do Tokstok.
Não, de repente eu chego agora... Eu vou dar pra minha sogra um armário, só que eu não vou dar montagem, não. Eu vou falar, monta aí sozinho. Monta aí sozinho. Não, aí chegou, foi sexta-feira, né? Sexta-feira passada aqui. De novo, estamos em dezembro, sexta-feira passada. Eu cheguei, vai ter festa das amigas da minha esposa tal. De repente eu cheguei, mas cara, era sacola da Tokstok pra tudo que é lado. Porque tinha o quê? Amigo secreto, amigo ladrão. Aí várias pessoas compraram tudo na Tokstok, né? Aí eu falei, não, pessoal, quando for assim, vocês me avisam que eu tenho que tentar algum cupom de desconto. A Nath vai me dar um cupom de desconto. A Tokstok, ela praticou um super desconto, gente, aí nas últimas semanas. Não, Você Nath, perdeu. Perdi o desconto, né? Minha esposa compra sem avisar, não pode. Pessoal, prazerzaço aqui. Foi muito legal, vários insights, várias dicas de operação. E se você gostou, pessoal, compartilhe. É só compartilhar. Além de dar um like aí no YouTube, em todos os podcasts, em todos os agregadores, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para a sua equipe, compartilhe para os seus pares, porque isso aqui vai ajudar muita gente a melhorar a sua operação logística. Beleza? Um abraço, pessoal, e até o próximo Supply Talks.